Capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que, um dia, saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Para que vais a ele hoje? Não é a lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus ao longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão.
E vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo, não despertou o menino? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele, dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e subjará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor.